Este trabalho é intitulado Bayesian Networks Applied to Sales Forecasting in a Large Brazilian Fast Food Chain. Os autores são Robson Fernandes e Alneu de Andrade Lopes. Como uma introdução, o sistema de fast food geralmente está associado a grandes redes de alimentação, embora também seja um tipo de consumo encontrado em alguns restaurantes mais elaborados. As mais promissoras redes de lanchonetes conquistaram o mundo a partir dos anos de 1970 e se tornaram um dos símbolos do capitalismo durante a Guerra Fria. Como exemplos de maior destaque, podemos citar o McDonald's, a maior de todas as redes de fast food, seguido do Burger King, KFC, Subway e Pizza Hut. Em relação a esta abordagem, vimos que as técnicas relacionadas à inteligência artificial podem oferecer inúmeros benefícios nesse nicho, que costumam responder rapidamente às reações do mercado, dado o grau de competição entre estes concorrentes. Destacamos que as técnicas relacionadas à previsão de vendas e causalidade, bem como a influência dos produtos, estão entre as mais comuns para auxiliar na tomada de decisão. Assim, acreditamos que essa pesquisa favorece uma análise de causalidade em produtos comercializados por grandes redes de fast food, bem como auxilia na projeção de vendas, considerando a utilização de modelos probabilísticos por meio de redes bayesianas. Desta forma, este trabalho de pesquisa baseou-se em estudos sobre redes bayesianas, descrevendo-as como uma estrutura baseada em grafos que nos permite representar e raciocinar sobre um domínio incerto. Quanto à estrutura das redes bayesianas, podemos descrevê-las como um grafo acíclico direcionado, onde V é um conjunto de vértices e E é um conjunto de arestas. Uma rede bayesiana é uma estrutura gráfica que nos permite representar e raciocinar sobre um domínio incerto. Os nós de uma rede bayesiana representam conjuntos do domínio e um conjunto de arcos direcionados conecta pares de nós representando as dependências diretas entre as variáveis. Na figura 1, nós temos a representação de uma rede bayesiana formada por um conjunto de vértices, vértice A, B, C e D, e seus pares de arestas direcionados. A direção da aresta indica a influência entre um vértice com relação ao outro. Como objetivo e método, o objetivo geral da pesquisa foi desenvolver modelos probabilísticos com foco em redes bayesianas, para inferir as vendas de uma rede de franquias de fast food e analisar as relações causais entre variáveis que influenciam a comercialização de determinados produtos associados. Dentre os objetivos específicos, buscamos gerar redes bayesianas a partir de algoritmos de aprendizagem de estrutura baseados em pontuação e restrição, e, posteriormente, avaliá-los para representação causal e predições. A metodologia dessa pesquisa foi baseada no CRISP-DM, que favorece uma abordagem estruturada para processos de minerações de dados, e é amplamente utilizado devido à sua poderosa praticidade, flexibilidade e utilidade ao usar a análise para resolver problemas complexos de negócios. Consideramos um conjunto de dados adquirido de uma rede brasileira de fast food que possui cerca de 1.100 lojas associadas. Destas, foram utilizadas lojas pertencentes ao estado de São Paulo. Além disso, foram avaliadas variáveis de grupos de vendas no período de 2010 a 2017. No desenvolvimento dos modelos de predição e causalidade, foram adotadas técnicas de redes bayesianas com diferentes abordagens de aprendizado de estrutura, sendo redes bayesianas com aprendizado de estrutura baseado em restrições, por meio do algoritmo Grow-Shrink, e o aprendizado de estrutura baseado em pontuação, considerando o algoritmo Hill-Climb. Foram avaliadas por meio de métricas como, por exemplo, o MAP, o erro percentual absoluto médio, e validação cruzada. Assim, dividimos o conjunto total de dados em dois subconjuntos, um para treinamento, no qual foi utilizado para estimativa de parâmetros da rede, e o outro para teste, considerando a validação. Consideramos o período de 2010 a 2016 para treinamento e um ano para teste, utilizando a amostra do ano de 2017. Como resultados e descrições, na figura 2, temos a representação gráfica da estrutura da rede formada por meio do algoritmo baseado em restrição, utilizando Grow-Shrink.
As arestas em cor magenta indicam as relações com menos força entre os vértices, enquanto as arestas em cores azuis indicam a maior força. Observamos que a variável sanduíche influencia diretamente a variável drink e a variável side dish, que indica o acompanhamento. E a variável drink, por sua vez, influencia a variável milkshake, que estão relacionadas à composição de um combo de produtos e, consecutivamente, essas variáveis influenciam a venda, onde é possível observar exatamente nesta parte da estrutura aprendida por meio do algoritmo Grow Shrink. Outro ponto interessante é que o algoritmo ele reconheceu alguns padrões no qual alguns vértices não são tão representativos, como, por exemplo, a variável que nos indica o café, a venda de cafés, a venda de presentes e pratos. Na figura 3, temos a representação gráfica do aprendizado de estrutura, que foi obtido através do método baseado em pontuação, considerando o algoritmo Hill Climb. Observamos que a variável sanduíche influencia diretamente a variável milkshake e drink com relação à bebida. Geralmente, essas relações também nos trazem uma indicação de um combo de produtos. E, consecutivamente, essas variáveis influenciam na venda, que é o alvo final. Um ponto interessante é que este método de aprendizagem de estrutura conseguiu encontrar muito mais relações entre outras variáveis que influenciam as vendas desta rede de fast food. Considerando esta abordagem, percebemos que o modelo de rede bayesiana com aprendizado de estrutura baseada em pontuação, utilizando o algoritmo Hill Climbing como aprendizado de estrutura, obteve os melhores resultados entre a diferença dos valores reais e previsto. E o seu erro médio absoluto foi cerca de 2,4%. Enquanto a rede gerada pelo algoritmo Grow Shrink obteve um MAP, um erro percentual absoluto médio, de 5,04%. Usamos os ajustes de parâmetros utilizando a estimativa de máximo verossimilhança, MLE. Considerando o aprendizado de estrutura baseado em Hill Climb e as estimativas de parâmetros por meio da máxima verossimilhança, chegamos num modelo matemático que descreve a representação da rede bayesiana por meio do algoritmo Hill Climb, descrito na equação 1. Observamos que temos um conjunto de equações aonde cada equação serve como entrada para as demais, até que, por fim, tenhamos a equação final representada pela venda. Na figura 4, temos um gráfico que mostra os valores reais versus o valor previsto, considerando a rede que utilizou o aprendizado de estrutura por meio do algoritmo Hill Climb. Os valores analisados estão relacionados ao período de 2017 e foram utilizados para teste. Os valores das variáveis sanduíche são utilizados como priori, bem como o presente e os adicionais, que foram coletados do conjunto de teste para estimar os valores das variáveis de bebida, acompanhamento, milkshake e, consecutivamente, a variável de venda. Observamos que o aprendizado de estrutura utilizando o Hill Climb conseguiu um ajuste bastante interessante quando comparado com os valores reais. Como conclusão, nessa pesquisa, as aplicações de rede bayesiana aplicadas à previsão e causalidade de venda de produtos foram analisadas comparativamente. Observou-se que o algoritmo de aprendizado de estrutura, utilizando o Hill Climb, encontrou os melhores relacionamentos, além de resultar no menor erro percentual absoluto médio, sendo de 2,4%. A aplicação dessas técnicas mostrou-se eficaz em termos de análise de causalidade, permitindo os gestores de redes de fast food entender melhor os produtos que influenciam o processo de venda, bem como realizar projeções de vendas. Como referências, consideramos o estudo do portal International Society for Bayesian Analysis, consideramos também um artigo, um tutorial, o Maximum Likelihood Estimation, do Journal of Mathematical Psychology, o livro Bayesian Artificial Intelligence, a tese Learning Bayesian Network Model Structure for Data e
o artigo Towards an Standard Process Model for Data Mining. Obrigado.